Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Souto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Pronto para mais um capítulo da série Além da Moda. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. Para quem não acompanhou e está chegando pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série, chama Além da Moda, em que a gente está vendo o conteúdo e discutindo assuntos relacionados ao meu livro, Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo. Essa é a terceira vez que a gente faz, é o terceiro episódio, sobre o capítulo em que se discute a hipótese carboidrato-insulina. Muito bom. Então, para quem não escutou ou assistiu os capítulos anteriores, né, a gente fez já 2 capítulos sobre o balanço calórico e o segundo sobre a regulação do tecido adiposo. Imagino que todos saibam qual é o livro. De qualquer forma, estou deixando aqui uma imagem, Uma Dieta Além da Moda. Resumidamente, o que a gente discutiu nesses 2 capítulos? A gente viu, primeiro, o que era uma caloria, né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento e ganho de peso, a gente fala muito sobre caloria, mas muitos não sabem de onde vem esse conceito, e o Souto demonstrou que é um conceito relativamente impreciso até a forma como a gente quantifica as calorias nos alimentos. A gente viu a importância do balanço calórico, tanto positivo quanto negativo, para o ganho ou para a perda de peso, mas o que a gente discutiu de fato é, será que esse balanço calórico negativo, pensando no emagrecimento, ou positivo, pensando no ganho de peso, será que eles são de fato causa, né, tanto para o ganho quanto para o emagrecimento, ou eles são apenas algo necessário e a causa seria outra? E aí, novamente, nesses capítulos, o Souto deu até o exemplo de alguém que quer ganhar dinheiro. Então, ganhar, mas ficar rico, né? Então, para você ficar rico, você precisa ganhar mais dinheiro e gastar menos. O ponto principal é, será que isso é a causa para você ficar rico ou é algo necessário? E a causa vai ser empreender, ter um negócio, ganhar na Mega Sena, seja lá qual for. E por fim, nesses 2 capítulos, e aí é o link com o capítulo de hoje, a gente demonstrou que o tecido adiposo, as células do nosso corpo que armazenam gordura, elas não têm sensores para caloria. Elas não armazenam gordura de acordo com se tem mais calorias ou menos calorias no sangue. Elas são reguladas de uma forma bem precisa por hormônios, e um desses hormônios é justamente a insulina. E diante disso, a gente começa o terceiro capítulo do livro, que tem o nome A Teoria Carboidrato-Insulina, a hipótese carboidrato-insulina. E aí, Souto, eu vou começar esse bate-papo lendo o primeiro parágrafo, que ele, de certa forma, resume aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores. Então, o primeiro parágrafo desse capítulo fala: a constatação de que o nosso tecido adiposo não é tão somente um repositório passivo de calorias, mas sim um tecido altamente regulado do ponto de vista endócrino, altera nossa perspectiva. Se os olhos e os ouvidos dos adipócitos, que são as células de gordura, são seus receptores e a insulina é o principal hormônio envolvido no armazenamento de gordura, cabe a pergunta: o que regula os níveis de insulina? Sim, eu acho que a mudança de perspectiva é muito grande, porque a hora que a gente entende que diferentes alimentos, mesmo que eles tenham a mesma quantidade de calorias, vão ter diferentes efeitos na insulina e em outros hormônios também, isso faz com que a gente passe a entender que não é apenas e tão somente uma questão de quantidade, que a gente, fazendo escolhas dentre os alimentos que a gente opta por comer e aqueles que opta por não comer, isso pode afetar o nível da insulina e de outros hormônios, que por sua vez vão afetar a tendência que a gente tem de armazenar ou de usar a gordura armazenada. Então, a hora que a gente entende, né, que a insulina é o principal desses hormônios, vem aquela pergunta: e qual é a principal coisa que regula os níveis de insulina? E eu costumo dizer que a maioria das pessoas intuitivamente já sabe essa resposta. Por quê? Porque se você perguntar para uma pessoa no shopping, que não é da área da saúde, uma pessoa qualquer que você encontra, o que é insulina? É provável que ela diga: é aquela coisa que o diabético precisa injetar.
né? E para que o diabético usa insulina? Para controlar o açúcar no sangue, né? Essa é a noção que acho que todo mundo tem. Então, a insulina, sim, um dos papéis principais, o papel primordial dela é controlar os níveis de glicose e, portanto, o inverso é verdadeiro, né, pessoal? Os níveis de glicose também vão determinar os níveis de insulina. Como é que funciona isso? Se eu como alguma coisa que eleva a glicose no meu sangue, o meu pâncreas vai precisar produzir mais insulina para conseguir manter essa glicose normal ou para normalizar essa glicose. Então, é como se cada vez que eu como um alimento que faz minha glicose subir, eu estivesse injetando um pouquinho de insulina, né? Então, vamos pensar assim, não está incorreto. Só que a insulina, como a gente viu nos capítulos anteriores, ela não regula só a glicose, ela regula o tecido adiposo também. E foi daí que surgiu a teoria carboidrato-insulina. Uma coisa que eu sempre tento frisar quando eu falo sobre o livro é: eu não inventei nada disso, não é assim uma coisa que o Souto criou, uma teoria nova que eu estou trazendo ao mundo. A ideia é comunicar para o público, seja ele público leigo, mas também para os profissionais de saúde, coisas que já estão na literatura científica há muito tempo. Talvez um ponto que seja importante a gente enfatizar, já partindo para essa questão de que determinados alimentos estimulam mais ou menos a secreção de insulina, é entender como é que os alimentos são formados. Então, a gente pode pensar nos alimentos como se fosse Lego, né? Então, eles são formados por várias pecinhas de Lego. Quando a gente vai montar um Lego, a gente consegue montar lá um objeto com pecinhas vermelhas, amarelo e azul, e aí tem umas que vão ter mais azul, outras que vão ter mais amarelo, e os alimentos são relativamente parecidos com isso, só que as pecinhas de Lego, quando a gente pensa em alimento, a gente chama de macronutrientes, então são essas peças maiores, e a gente tem 3 basicamente: carboidrato, proteína e gordura, né? Agora, eu acho que ainda tem muita dúvida, Souto, em relação ao que é carboidrato. Quando a gente pensa em carboidrato e insulina, geralmente o que vem na cabeça é açúcar. E a gente associa açúcar diretamente ao açúcar de mesa, né? Esse açúcar que adoça. Então acho que talvez fosse bom a gente explicar o que é carboidrato. É uma boa pergunta e acho que é uma coisa bem importante, porque se a gente vai falar em estratégias de baixo carboidrato, eu preciso entender o que é o carboidrato. E de uma forma bem simples, o carboidrato ele é formado por açúcares. Tá? Esses açúcares podem estar sozinhos, é o caso da glicose, da frutose, da galactose, mas esses açúcares podem estar juntos formando polímeros, formando um grupo de moléculas de açúcar, uma grudadinha na outra. A analogia que está lá no livro é que se o açúcar é uma pérola, se a glicose é uma pérola, o amido, por exemplo, é um colar de pérolas, mas não deixa de ser um monte de moléculas de açúcar. Então, os carboidratos, não importa se ele é o açúcar de mesa, que é a sacarose, se é a frutose, se é a glicose, ou se o carboidrato é o amido que vai estar numa tapioca, numa mandioca, numa batata, na farinha de trigo. O amido, ele nada mais é do que um conjunto de moléculas de glicose, uma grudadinha na outra. E na hora que a gente digere a glicose, e essa digestão é muito, muito rápida, ela já começa na boca, tem uma enzima na saliva que já começa essa digestão, e rapidamente esse amido será convertido em glicose. Se você botar um glucosímetro, aquele aparelho que fica medindo a glicose da pessoa, você não vai conseguir saber, olhando a curva de elevação da glicose, se o que ela comeu foi açúcar ou se o que ela comeu foi amido, porque a velocidade da digestão é praticamente a mesma. E alguns tipos de amido, como é o caso da maltodextrina, chega a ser mais rápida a digestão do que se você consumisse o açúcar mesmo. O Souto até discute em outro capítulo, né, posterior, uma diferença importante entre o açúcar de mesa, né, e o amido, que é a presença da frutose. A frutose ela tem uma particularidade importante que a gente vai abordar em outros capítulos, né? Mas lembrando que o açúcar de mesa, esse que a gente adoça, é justamente a junção de glicose com frutose, o que seria diferente do amido da batata, que seria só glicose. Mas a gente vai abordar isso em outro capítulo. Nesse capítulo tem uma frasezinha que eu digo para deixar bem claro para as pessoas, do ponto de vista culinário pode ser diferente, o açúcar vai adoçar e o amido vai servir para engrossar um molho, fazer um bolo, mas do ponto de vista dos efeitos na insulina, a diferença praticamente desaparece, tá? Então vamos pensar em açúcar e amido aqui para fins desse capítulo como a mesma coisa.
Hoje em dia, né, quando a gente pensa em dieta, medicamento, enfim, qualquer intervenção médica ou nutricional, a gente sempre busca um artigo randomizado, digamos assim. Onde está o artigo randomizado que demonstra isso? A gente vai chegar nesse ponto, já existem mais de 60 artigos randomizados, né, científicos que demonstram o benefício da dieta low carb, mas de certa forma a ideia de que o excesso de carboidrato facilita o ganho de peso e a diminuição do consumo de carboidrato facilita a perda de peso, ela tem origem há muito tempo, né? Então a gente está falando aí de mais de 100 anos. Épocas que nem existiam ainda os estudos randomizados que a gente preconiza atualmente. E tem um ponto importante, eu vou pedir para você contar esse histórico, mas tem um ponto interessante que eu acho que tem relação até com a origem do blog, é que boa parte dessas descobertas que foram acontecendo, né, renascimentos da mesma dieta que foram acontecendo aí ao longo dos últimos 100, 200 anos, é que muitas vezes esse renascimento está associado a uma experiência pessoal da pessoa que passou a divulgar ou uma experiência muito marcante de algum paciente dessa pessoa. Então eu queria que você contasse um pouco dessa história, né, da dieta low carb e desse consenso que o carboidrato está diretamente associado ao ganho ou à perda de peso. Ali no livro eu cito textualmente um trechinho do romance Anna Karenina, que é de 1800 e pedrinha, porque, lembrando a história, né, o Conde Vronsky, ele tinha que participar de uma corrida de cavalos, e como todo mundo sabe, para participar de uma corrida de cavalos a gente tem que estar leve, né? Todo o jockey tende a ser pequeno e leve, porque obviamente isso é uma vantagem, a correr mais rápido, menos peso para o cavalo. E aí Tolstói fala ali que ele foi se alimentar antes do evento e ele comeu apenas um bife, acho que uma salada, não me lembro exatamente, mas ele evitou os amidos e farináceos, e aí diz o autor, porque todo mundo sabe que essas são coisas que favorecem o ganho de peso. E eu coloquei aquilo para dizer assim, olha, no século XIX, nós não estamos falando de ensaios clínicos randomizados, nós estamos falando de que era uma espécie de um consenso popular, folclórico, de que se você quer controlar o seu peso, é bom você evitar doces e farináceos e pães. Aí, como o Rodrigo disse, existe uma sequência de redescobertas da roda. Parece que a cada geração alguém tem que trazer esse assunto à tona. Então, existe a história do Donaldson. O Donaldson era um cara nos anos 50, um médico, que ele teve esse insight conversando com o diretor do Museu de História Natural em Nova York, que disse para ele que os nossos antepassados consumiam basicamente aquilo que eles conseguiam caçar e carcaças. E aí ele resolveu testar uma dieta que tivesse menos produtos de agricultura, menos açúcar, menos farinha, e ele teve um emagrecimento muito importante e aplicou isso para muitos pacientes com muito sucesso na época, mas o Donaldson não era um acadêmico, ele não era um cientista. E aí teve o Pennington, esse sim, um acadêmico, um cientista, que, baseado nessa informação do Donaldson, começou a aplicar e publicar estudos científicos. Já uma geração seguinte, teve um outro... Souto. Oi? Do Pennington, foi esse último que você falou, né? Sim, aham. Tá. Eu sublinhei uma parte do livro aqui que eu acho que é interessante, porque ele, particularmente, ele publicou 2 artigos no New England, que é um periódico científico extremamente renomado, né? E aí, a teoria que ele escreve aqui eu acho que é muito interessante, ó. E aqui, trecho do livro novamente, tá? Então ele fez essa publicação, nos quais expunha a sua teoria de que a restrição de carboidratos por si só parece possibilitar o tratamento da obesidade com uma dieta sem restrição calórica voluntária, composta principalmente de proteínas e gorduras. O fator limitante do apetite, necessário para qualquer tratamento da obesidade, parece ser fornecido pelo aumento da mobilização e utilização da gordura, em conjunto com as forças homeostáticas que normalmente regulam o apetite. O tratamento da obesidade por esse método parece evitar o declínio do metabolismo
encontrado no tratamento por restrição calórica. E é um parágrafo muito interessante porque resume 2 pontos que são assim, determinantes. Olha, as pessoas comem menos sem passar fome e sem contar calorias, e talvez aquele mecanismo de recuperação do peso, de diminuir o metabolismo além do necessário, ele não acontece. Então é bem interessante que em 1950 já tinha uma publicação, enfim, com todas as suas limitações, inferindo talvez os 2 mecanismos pelos quais uma dieta low carb acaba sendo tão eficaz para a perda do peso. Esse trecho é absolutamente maravilhoso e ele é ipsis literis, pessoal. Eu peguei o artigo original do Pennington e só traduzi e coloquei ali. Em 1950, ele praticamente já estava dizendo aquilo que agora a gente está tentando reiterar. Claro que hoje a gente tem muita evidência experimental de que o que ele disse naquela época estava certo, mas às vezes precisa um sujeito inteligente e atento, percebendo o que está acontecendo, para ter essas intuições sensacionais. E é curioso, né? Quando eu leio esse tipo de artigo, eu penso, nossa, quanto atraso a gente teve pela comunidade científica não ter prestado mais atenção a isso. E não foi porque não foi publicado, ou porque era um periódico de menor importância. O New England é, até hoje, o periódico médico de maior impacto, né? Por isso que eu digo que a coisa parece que essa roda tem que ser reinventada de tempos em tempos. Mencionei depois que um outro autor também publicou coisas mais ou menos no mesmo sentido, chama Gordon, e aí quem acabou lendo esse artigo do Gordon foi um cardiologista que estava com problema de peso lá nos anos 60, que era o Robert Atkins, né? E aí o Atkins tentou nele mesmo. E o Atkins, ele era um cara que fazia exercício, ele corria e tal, e estava ganhando peso, e estava ficando pré-diabético. Quando ele tentou e teve o emagrecimento sem fome, né? Ele restringiu carboidratos e começou a perder peso que antes ele não conseguia. Isso teve nele esse mesmo efeito de transformação que o Rodrigo estava falando. E de fato parece que periodicamente isso acontece. Alguém tem esse efeito em si, diz, nossa, agora eu tenho que passar essa mensagem adiante. E aí o Atkins acabou se tornando muito conhecido porque ele fez uma clínica em Nova York, as pessoas iam nessa clínica, começavam a fazer a dieta, começavam a melhorar, e ele era um sujeito muito bom de marketing, né? Ele sabia vender muito bem essa ideia em revistas, em programas de televisão, e por isso que até hoje, nós estamos falando nos anos 60, 70, todo mundo sabe quem é o Dr. Atkins e a dieta do Dr. Atkins, mas veja, ele não inventou aquilo. No século XIX, as pessoas já tinham essa percepção e diferentes médicos já tinham experimentado e publicado na literatura décadas antes. E aí, de novo, um trecho do livro, porque teoricamente quando a gente pensa assim, puxa vida, mas alguém divulgou algo que funciona tão bem no tratamento da obesidade, por qual motivo que isso não vingou, né? E acho que aí tem um ponto do contexto histórico, que é, puxa, em qual contexto no qual o Atkins fez essa divulgação, ou seja, que surgiu o livro dele. E aí, novamente aqui, ó, a dieta low carb não nasceu com Atkins, como o Souto disse, mas ele certamente popularizou como poucos. E é muito comum hoje em dia, né, a gente ainda atender pacientes que falam, doutor, eu perdi muito peso com a dieta Atkins, depois eu acabei parando por orientação médica e recuperei todo o peso e tal. E aí aqui o livro continua, ó, e isso acabou se tornando um problema. Logo depois da publicação do livro, começaram os ataques das associações médicas. Estávamos nos anos 1970 e predominava fortemente o dogma de que a causa da doença cardiovascular era o excesso de gordura na dieta, que levaria à elevação do colesterol no sangue e ao consequente entupimento das artérias. E aí aqui um ponto importante, que a gente já falou isso outras vezes, né, Souto? Essa questão da parte de doença cardiovascular e colesterol acabou gerando o maior capítulo do livro, o capítulo 12. Então ficou extremamente completo para quem já quiser ler, eu acho que vale a pena. E aí continua aqui no capítulo. E ali estava um médico que nem sequer era professor ou pesquisador universitário, afirmando que uma dieta rica em proteínas e gorduras, desde que pobre em carboidratos, era não apenas adequada para perder peso, mas efetivamente saudável. Então, essa dieta do Atkins e toda a sua divulgação
ela surgiu dentro de um contexto médico universitário que propunha justamente o contrário. Olha, você precisa evitar as gorduras e comer carboidrato, farináceos e até mesmo açúcar é saudável porque eles não têm gordura saturada. E é difícil hoje para nós termos exatamente a medida do pânico da gordura, da lipidofobia que existia nessa época. Mas acreditem, pessoal, o establishment médico e nutricional nos anos 70, e eu diria que nos anos 80 também, dizia que você não deveria comer abacate porque tinha gordura, fazia mal. Você deveria escolher peixes mais magros. Um salmão, que era um peixe gordo, ele não era bem visto, porque afinal tinha gordura. Oleaginosas, idem. Nós estamos na época da low fat radical. Tudo deveria ser realmente sem gordura. Eu não coloquei nesse livro, mas me lembrei agora porque o Rodrigo mencionou a questão do açúcar. Existe um panfleto dos anos 90, tá? Da Associação Americana de Cardiologia, sugerindo que as pessoas substituíssem a gordura por açúcar. Tá? Dizendo que o açúcar ele não tinha gordura, tinha menos calorias do que a gordura. Então, realmente é nesse contexto de absoluto terrorismo em relação a qualquer tipo de gordura, mesmo as gorduras naturais dos alimentos, mesmo as gorduras de plantas, que surge o Atkins. E o Atkins, ele era o cara que ele ia na televisão e ele dizia assim, vocês podem comer quanta gordura e proteína vocês quiserem, costela gorda e tal. Claro, ele exagerava e acaba que hoje a gente tem que lutar um pouco contra esses exageros, né? Tem muita gente que quando pensa em uma dieta de baixo carboidrato, pensa, não, mas é só uma pilha de bacon, um monte de manteiga, e na realidade não é, né? Não é assim que funciona, mas então eu acho que o Atkins, como grande popularizador, ele também é responsável um pouco, retrospectivamente, do ponto de vista histórico, pelos anticorpos que a low carb enfrenta no mundo médico, no mundo acadêmico. Então, é isso. Acaba que a low carb ficou extremamente famosa através do Dr. Atkins, e isso tem um lado ruim de que se ficou conhecendo uma versão, muita propaganda, entendeu? Uma versão em que se dizia certas coisas que hoje a gente sabe que não são bem verdade. Se eu falar para toda a população que pode comer quanta gordura quiser, talvez o quanta gordura quiser para mim seja comer um franguinho com a pele, mas para outra pessoa realmente seja comer uma pilha de bacon com um pedaço de manteiga em cima, né? E aí se torna contraproducente. Mas é interessante entender esse contexto histórico, ele tem a ver um pouco com essa rejeição que existe à abordagem de baixo carboidrato ainda hoje. Essa questão da gordura, né, do problema de você suplementar muita gordura, isso vai ser abordado em outros capítulos, principalmente quando falar sobre a relação proteína-energia, né? Então, como que suplementar muita gordura, de certa forma, pode prejudicar a perda de peso. Ao mesmo tempo que restringir totalmente a gordura também não é o melhor caminho. Souto, depois dessas experiências pessoais, a gente continua tendo também experiências pessoais, mas agora com autores publicando, né? Então ali a partir dos anos 2000 a gente começa de fato a ter mais publicações científicas sobre a dieta low carb. E aí eu acho que a gente tem 2 estudos que são muito relevantes nesse sentido. Quer falar um pouquinho sobre eles? Dentro das histórias pessoais, tem uma história muito boa, que é a do Dr. Eric Westman, que era médico universitário, professor na Duke University. Ele atendeu numa mesma semana 2 pacientes que tinham perdido muito peso. E ele não estava habituado a isso, ele estava habituado que cada vez que as pessoas voltavam, elas tinham ganhado um pouquinho mais de peso, né? E de repente pessoas tinham emagrecido muito. E as 2 tinham dito que elas tinham lido o livro do Dr. Atkins. E aí o Westman, ao invés de dizer que aquilo ali era besteira, ele disse assim, olha, eu vou mandar uma carta para esse Dr. Atkins aí. E aí o Atkins ligou para ele e aí o Westman perguntou, isso que eu estou falando para vocês, quem me contou essa história foi o Eric Westman, numa janta. Tá? Então essa história eu posso dizer que é real. O Atkins ligou para ele e o Westman disse, olha, muito interessante essa sua dieta, tem algum estudo, tem as evidências científicas? E o Atkins disse, toda a evidência que eu preciso são os meus pacientes, são 30 anos que eu atendo e as pessoas estão emagrecendo. Não, né, pessoal, não é assim que funciona. A gente realmente não vai conseguir convencer
o médico, o nutricionista, a comunidade acadêmica de que uma coisa é séria só porque alguém disse que tem sucesso com aquilo na sua clínica, mesmo que seja verdade. Mas aí o Westman acabou indo visitar a clínica do Dr. Atkins em Nova York e ele viu com os próprios olhos as pessoas emagrecendo, coisas que ele disse assim, olha, na minha prática ninguém emagrecia. Aí eu chego na clínica desse sujeito em Nova York e pessoa após pessoa vem lá tendo perdido peso. Né? E aí o Eric Westman disse assim, tá, eu vou conduzir os estudos, já que não existem, que o Dr. Atkins não fez e tal, eu vou fazer. E aí ele fez primeiro uma série de casos, né, e depois fez um estudo randomizado, publicado ali em 2002, 2003, e isso foi o pontapé inicial para muitas pessoas começarem a tentar fazer estudos para ver se afinal isso aí funcionava ou não. Mas o grande estudo dessa era do início dos anos 2000 é o estudo DIRECT, que foi publicado em 2008, porque esse sim era um estudo com mais de 300 pessoas com sobrepeso, obesidade, algumas com diabetes, e que foram randomizadas, foram sorteadas para 3 alternativas. Uma dieta low fat, essa que era o paradigma até os anos 90, né? Restringir as gorduras, e restringindo calorias, tá? Então era no máximo 1.500 calorias para homens e 1.300 para mulheres. Uma dieta mediterrânea, famosa dieta mediterrânea, mas restringindo calorias também, nas mesmas proporções. E uma dieta Atkins, de acordo com o livro do Atkins, podendo comer até a saciedade. Esse é um grande ponto que tem que reforçar, né, Souto, desses estudos. A dieta low fat, a dieta mediterrânea, as calorias eram forçadas, ou seja, você tinha que comer aquela quantidade a menos de calorias. Então, esse é um ponto importante, até porque depois a gente vai discutir em outros capítulos o impacto que é você comparar 2 dietas igualando o número de calorias. O Souto, nesse mesmo capítulo, ele até dá o exemplo do carro, né, Souto, que você disse, seria como fazer uma corrida de carros e você ter que falar para o Fusca e para a Ferrari eles terem que andar na mesma velocidade, né? A gente vai abordar isso mais em outros capítulos, mas você cita isso nesse capítulo. Mas eu acho que esse é um ponto importante de ressaltar nesse estudo. As pessoas eram forçadas a comer menos calorias no grupo low fat, no grupo da dieta mediterrânea, e no grupo low carb a orientação simplesmente era coma até você ficar saciado. Eu, quando estava escrevendo esse capítulo, eu voltei a esse estudo e li ele todinho, cada palavra do início ao fim, porque eu queria ver se em algum momento os autores justificavam por que a dieta low fat e a dieta mediterrânea eles estavam cortando as calorias e na low carb eles estavam, era Atkins, né, dizendo para comer à vontade. Então isso não era dito. Eu acho que a justificativa implícita é, bom, já que nesse livro do Atkins ele dizia que podia comer à vontade, nós vamos fazer a dieta assim, né? Mas também uma forma da gente interpretar é que é como se eles quisessem mostrar que a low carb não era tão boa assim. Então, imagina, poderia ser uma outra analogia que eu não coloquei no livro, mas que nós vamos fazer uma corrida né, corrida de 3 pessoas, mas uma delas vai começar 50 metros atrás. Né? Você obviamente está tentando fazer com que aquela pessoa pareça pior, ou se aquele corredor você suspeita que é melhor, eu vou colocá-lo numa desvantagem para ver o que acontece. Então os autores eles não esclarecem. O fato é que esse estudo ele se diferencia não apenas por ter sido um estudo grande, mas por ter uma duração longa de 2 anos, que tem muito estudo que dura 6 meses, 12 meses, esse durou 2 anos. E o fato deles terem tentado garantir que as pessoas iam seguir a dieta mesmo, de modo que o almoço, pelo menos, ele foi fornecido para todas as pessoas pelo estudo por 2 anos. É muito raro um estudo de dieta em que a gente tenha assim, esse nível de controle. Lógico que eles não tinham como controlar se na janta ou no café da manhã as pessoas estavam seguindo a dieta, mas o fato de que todos os dias você estava recebendo um exemplo do que você deveria estar comendo no grupo para o qual você foi sorteado, vai ensinando as pessoas como seguir aquela estratégia. E o estudo mostrou que o grupo low carb, a despeito de poder comer calorias liberadas, foi o que teve o maior emagrecimento até os primeiros 6 meses.
Tá? Uma coisa importante nesse estudo, e isso é abordado em mais profundidade em outro capítulo, é que eles orientavam que depois de alguns meses as pessoas aumentassem a quantidade de carboidratos. Então é um pouco difícil de dizer se é simplesmente o passar do tempo, porque a gente sabe que com o tempo as pessoas tendem a aderir menos, né, à dieta, ou ao fato de que eles simplesmente permitiram que o grupo low carb comesse mais carboidratos no decorrer do estudo. Mas esse foi um estudo muito importante e também foi publicado no New England Journal of Medicine, naquela revista top. Tem um ponto até, né, Souto, que talvez seja um viés desse estudo, e que depois a gente teve outros estudos, até com Kevin Hall demonstrando, é que quando você, de certa forma, tira farináceos e fontes de açúcar, né, doce, essas coisas, de certa forma a gente está melhorando a qualidade da alimentação, né? Então, a dieta low carb acaba tendo como base alimentar comida de verdade e menos alimentos ultraprocessados. E a gente vai ver em capítulos posteriores que isso por si só também pode ser um grande fator confundidor ou benéfico, digamos assim, né? O fato de ser uma dieta menos processada, menos ultraprocessada, pode fazer com que a pessoa coma menos também. E, Rodrigo, mas aí também sempre é interessante, isso eu tento salientar no livro, quero falar para vocês que estão nos ouvindo aqui, é bem legal e eu gosto de discutir os possíveis mecanismos que mostram que algo funciona, mas percebam que funciona. Então a gente tem que primeiro superar o ponto assim, tá, faz algum sentido, adianta isso aí, as pessoas perdem peso? Então o ensaio clínico randomizado, ele testa uma questão empírica, que é assim, funciona ou não? Tá? Funciona. Aí o livro vai passar alguns capítulos tentando discutir os mecanismos através dos quais funciona. Mas é muito interessante que o que foi randomizado nesse estudo era seguir um de 3 livros. E as pessoas que seguiram esse livro aí do Atkins tiveram os melhores resultados. O fato é que funciona. É um bom ponto para reforçar isso, né? Embora a gente goste muito dos mecanismos, porque de fato eles são atraentes mesmo e é muito interessante discuti-los, é pouco provável, né? Vai até o final desse capítulo deixa essa pergunta, né? Será que um mecanismo só justificaria todos os benefícios ou todo o prejuízo, digamos assim, toda a causa do ganho de peso? Que é a reflexão que no final do capítulo Souto faz. Mas é importante sempre lembrar isso. Olha, por mais que não seja esse mecanismo específico responsável por tudo, isso não tira o fato de que uma dieta low carb funciona no tratamento da obesidade. E aí, Souto, sempre vem aquela questão que funciona porque come menos, né? E aí, novamente, aqui tem um trechinho de um capítulo que eu acho que é muito de um parágrafo que eu acho que é muito interessante, que o Souto diz assim, ó: alguns críticos afirmam que esses resultados mostram que a insulina não tem nada a ver com a perda de peso, que o único motivo pelo qual a dieta low carb funciona é porque as pessoas comem menos. Ou seja, é sempre aquela questão, vira uma briga pelo mecanismo, né? Então assim, você emagrece... Porque assim, vamos parar para avaliar essa frase. Se as pessoas estão efetivamente criticando uma estratégia porque essa estratégia faz as pessoas emagrecerem e faz com que elas comam menos, mas não é esse o objetivo? Não é espetacular você ter uma forma de se alimentar que espontaneamente faz com que as pessoas sintam menos fome, comam menos e emagreçam, e esperariam que as pessoas emagrecessem como? Assim, é lógico, a gente já comentou isso nos outros capítulos, que se a pessoa vai perder peso é porque ela está consumindo menos calorias do que ela está gastando. A questão é se ela está fazendo isso com fome ou sem fome. E aí entra um pouco a questão da teoria carboidrato-insulina, porque ela subverte um pouco a forma como a gente enxerga esse fenômeno, do porquê a pessoa está comendo menos. Sim. E aí acho que talvez a gente possa entrar naquele ponto da leis da termodinâmica, porque quando a gente pensa nessa parte do balanço calórico, de um lado a gente tem a quantidade de calorias que entram, né? E que já é difícil de estimar, é muito difícil a gente estimar o quanto que a gente come, o quanto que a gente absorve. E de um outro lado tem algo que eu acho que é ainda mais difícil da gente estimar,
que é o quanto a gente gasta, né? O nosso gasto metabólico basal e o diário. Talvez fosse interessante porque o próximo estudo, que eu acho que a gente vai citar, fala justamente desse ponto, né? Talvez uma dieta low carb tenha benefício não só nessa parte de diminuir o consumo calórico, como você disse, sem contar calorias, sem passar fome. Mas será que ele afeta o nosso gasto calórico? Quem aqui estiver assistindo pode colocar ali nos comentários se já ouviu na faculdade, se é médico ou nutricionista, ou se já ouviu do seu médico ou do seu nutricionista a seguinte afirmação: esse negócio de low carb é bobagem, porque na verdade a única coisa que importa é as calorias que você come, as calorias que você gasta, você tem que comer menos calorias do que gasta. Isso é o que a primeira lei da termodinâmica diz, é conservação de energia. A energia ela não é nem criada, nem destruída e, portanto, você tem que comer menos calorias do que gasta. Eu vi esses dias no Twitter um divulgador científico conhecido, tá, falando ali que ele estava tentando emagrecer, não conseguia, e que ele ia começar a não botar azeite de oliva na salada dele, porque ele viu quantas calorias tinha o azeite de oliva. E aí eu vi isso porque alguém me marcou lá e sugeriu para ele comprar o meu livro. Mas o ponto não é esse, é a pessoa que não percebeu que a primeira lei da termodinâmica é sim verdade, ela sempre será, mas que se ele não está conseguindo emagrecer é porque ele sente fome quando ele tenta reduzir as calorias, ele não consegue reduzir abaixo de um certo ponto. E o grande pulo do gato é entender que o que você come determina o quanto você come, influencia no quanto você come, né? Então, voltando a essa questão das leis da termodinâmica, sim, é óbvio que tem que comer menos calorias do que se gasta para emagrecer. Só que existe uma outra lei da termodinâmica, a segunda, que mostra o seguinte: você tem uma certa quantidade de energia que vai realizar trabalho, tá? Por exemplo, tem lá o motor do carro ligado. Parte da energia que está presente na gasolina vai permitir que o carro ande, mas é uma parte menor da energia. Tem uma boa parte que será dissipada na forma de calor, por isso que o motor esquenta, né? E nós podemos, por exemplo, ter um carro ligado com o motor acelerado, você pisando no acelerador, mas imagina que você botou ele em ponto morto. Ele vai estar gastando um monte de energia, mas não vai estar realizando trabalho, o carro não vai estar andando. Então, sim, a energia que entra no carro na forma de gasolina, a mesma quantidade de energia tem que sair do carro, mas o quanto dessa energia vai sair na forma de movimento do carro, quanto vai sair na forma de calor, o quanto vai ser convertido em energia elétrica para ligar o rádio, para fazer o ar-condicionado funcionar, para ligar as luzes do carro, isso não é determinado só pela quantidade que entrou, né? E no nosso corpo, os determinantes, eles são biológicos. Você comeu uma certa quantidade de calorias. Agora, o quanto disso vai ser transformado em movimento no músculo, o quanto vai ser armazenado em gordura, o quanto vai ser dissipado pelo corpo na forma de calor. Sim, porque o nosso corpo produz calor, ele pode produzir mais ou menos calor. Isso são determinantes biológicos que não violam nenhuma lei da termodinâmica. E esse é o ponto do pulo do gato, tá? Aquilo que a gente come pode influenciar esses determinantes biológicos. Pode determinar o quanto das calorias vão ser armazenadas e o quanto vão ser dissipadas na forma de calor, por exemplo. E isso é uma coisa que esse divulgador científico não se dá conta. Para ele é uma questão de quanto azeite de oliva ele vai colocar na salada. Sim, isso não é relevante, mas certamente não seria aquilo que eu mexeria primeiro em alguém que está tendo dificuldade de emagrecer. Porque, na realidade, provavelmente, se ele está colocando ali uma colher de sopa de azeite de oliva na salada e ele reduzir esse azeite de oliva na salada, talvez ele só fique com mais fome. Mas quem sabe não é o pão, o suco, que estão fazendo com que um hormônio, que é a insulina, que favoreça o armazenamento de gordura, esteja dificultando que ele use a própria gordura como fonte de energia e dando fome, que acaba não sendo toda saciada com azeite de oliva da salada. Porque, pessoal, se a gente for pensar uma pessoa com obesidade e com tanta reserva de energia,
se ela tivesse acesso a essa energia facilmente, ela não deveria sentir fome de energia, pensando assim, né? É claro que a gente tem fome por outros motivos, mas pensando do ponto de vista energético, essa pessoa tem muita energia armazenada. Souto, antes da gente partir para o último estudo, que eu acho que é um dos mais interessantes, que demonstra essa possível vantagem metabólica da dieta low carb, acho que vale a pena só ressaltar que, à medida que a gente emagrece, o nosso corpo ele lança medidas adaptativas, digamos assim, para que a gente tente recuperar o peso perdido, tá? Para constatação dessas medidas adaptativas, a maioria delas são feitas através de estudos com restrição calórica pura e simples. Então, a gente nem tem como afirmar que isso ocorre sempre, mas é sabido que quando você faz uma restrição calórica pura e simples, à medida que você emagrece, o seu corpo lança 2 medidas adaptativas. A primeira é o aumento da fome. Então, a pessoa vai emagrecendo e ela vai aumentando a fome, ou seja, ela vai comendo mais para recuperar o peso. Tem um estudo que estima que esse aumento da fome pode chegar a ser da ordem de 100 calorias para cada quilo perdido, tá? E a outra medida adaptativa é a diminuição do gasto energético, mas é uma diminuição além do esperado. Então veja, pessoal, é esperado que uma pessoa com 80 quilos tenha uma taxa metabólica basal menor do que uma pessoa de 100 quilos. Mas a diminuição que a gente fala dessa resposta adaptativa é que essa diminuição do metabolismo que acontece é além do esperado. Seria como se você comparasse uma pessoa com 80 quilos, que antes tinha 100 quilos, com uma pessoa com 80 quilos que tem e sempre teve 80 quilos. Essa pessoa que é uma ex-obesa, digamos assim, ela vai ter uma taxa metabólica muito menor, porque o seu corpo quer que você recupere o peso perdido. E acho que daí que vem a importância desses próximos estudos que demonstram essa possível vantagem metabólica da dieta low carb após a perda de peso, ou seja, ela passa a ter não só essa vantagem de diminuir a fome, de fazer com que a pessoa coma menos, né, sem passar fome, sem necessariamente precisar ficar contando calorias, mas ela teria talvez um benefício após a perda de peso, que eu acho que é o que esses estudos demonstram. Então, entra uma outra figura importante na história da low carb, que é o Dr. David Ludwig. Ele é um endocrinologista pediátrico e ele é de Harvard. Muitas vezes a gente fala de Harvard como se fosse uma coisa só, mas é uma universidade gigantesca que tem profissionais lá dentro que, obviamente, alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas sempre é um pedigree, né? Falas, olha, o doutor de Harvard, bom, enfim. Então, o Ludwig, ele é um sujeito que trabalha em Harvard. E o Ludwig, ele, ao invés de querer testar se low carb funciona ou não, ele entrou nessa numa fase posterior, porque, como eu argumento no livro, com os estudos todos, já não se questiona se funciona ou não. A gente sabe que funciona. O Ludwig queria ver se essa teoria carboidrato-insulina se sustenta, se há sustentação experimental para esse mecanismo, né? De que se você come alimentos que mantêm a sua insulina mais alta, fica mais difícil você usar a própria gordura e aí, portanto, você fica com mais fome. E o Ludwig fez um estudo com 160 e poucas pessoas que foram primeiramente emagrecidas por uma dieta de restrição calórica. Então eles pegaram essas, acho que eram 165 ou 163 pessoas, colocaram numa dieta de restrição calórica até elas perderem cerca de 12, 13% do seu peso corporal, passando fome mesmo. Tá? Aí depois que elas perderam o peso, elas foram sorteadas para uma dieta low carb, uma dieta de médio carboidrato e uma dieta de alto carboidrato. E o que ele queria ver, assim, a teoria prediz que se você está com a insulina mais baixa numa dieta low carb, você vai conseguir usar a sua própria gordura com mais eficiência. Portanto, internamente, o seu corpo vai estar bem suprido de calorias, mesmo que você esteja comendo menos calorias, tá certo? Agora, se a sua insulina está alta, essa insulina dificulta o uso da própria gordura da pessoa. E se você ainda por cima está restringindo as calorias, aí o corpo fica num estado de privação. E um corpo num estado de privação faz o quê? O que o Rodrigo acabou de explicar. Começa a diminuir drasticamente o seu metabolismo basal.
E aí, o que o Ludwig queria ver é o seguinte: quantas calorias essas pessoas podiam comer no dia a dia sem voltar a engordar. Então elas tinham balanças conectadas na internet, elas se pesavam todos os dias, a totalidade da alimentação era fornecida pelo estudo, todas as refeições, por 5 meses. Pensa num estudo bem feito, caro e que realmente podia nos dar essas respostas. Outra coisa é que eles não estavam estimando quantas calorias as pessoas comiam ou gastavam baseado em questionários, que são coisas falhas. Eles usaram um método chamado água duplamente marcada, que dá com uma precisão incrível as calorias que as pessoas estão gastando. E a conclusão do estudo é o seguinte: o grupo que estava fazendo a low carb podia comer, em média, 250 calorias a mais por dia sem engordar do que o grupo que estava comendo alto carboidrato. Isso é um negócio muito incrível, porque, veja, aqui a gente não está dizendo que é mágica, não está dizendo, nossa, como é que 2 pessoas podem comer 250 calorias a mais do que a outra e sem que essa que está comendo 250 calorias a mais engorde. Não, é aquilo que a gente falou da segunda lei da termodinâmica. As calorias estão entrando, mas não há nada nas leis da física que diga que essas calorias têm que ser convertidas em gordura. Elas podem estar sendo convertidas em calor, por exemplo, e estarem sendo dissipadas. Obviamente, não é um efeito infinito, são 250 calorias. Mas 250 calorias de déficit calórico a mais é muita coisa. Significa que pessoas podem, em tese, esse estudo mostrou, manter o peso perdido comendo 250 calorias a mais do que elas poderiam se elas comessem uma quantidade maior de carboidrato. Esse é um dos estudos que dá o maior suporte experimental para a teoria carboidrato-insulina, ou seja, não é ao contrário do que a gente disse, daquela afirmação que alguns críticos fazem, apenas porque a pessoa come menos. Sim, em low carb a gente sente menos fome e come menos, mas mesmo que a gente coma menos, também tem uma vantagem metabólica adicional da ordem de 250 calorias. E isso pode fazer uma tremenda diferença no médio e longo prazo. Souto, tem alguns comentários aqui. Então, primeiro, a Andrea Zatar falou: o que escutava na faculdade era que restrição alimentar não funciona. Eu acho que esse é um ponto importante só de salientar. Pessoal, qualquer dieta para o emagrecimento vai existir uma restrição em relação ao que você já faz atualmente, né? Você pode restringir forçadamente calorias, você pode restringir determinado grupo de macronutrientes, mas sempre vai existir algum grau de restrição, né? Então, por quê? Não dá para emagrecer com a mesma dieta que você está fazendo atualmente. Então, alguma restrição sempre vai ser necessária, tá? E eu tô cada vez mais irritado com esse negócio de que não pode ter restrição, dito por pessoas que pregam restrição. Como assim? A pessoa diz, ó, não pode restringir, a pessoa tem que comer de tudo, nenhum alimento está proibido. Apenas a pessoa não pode comer aquilo de forma descontrolada. Mas se não é descontrolado, você está controlando, você está restringindo. Ou coma de tudo, mas de tudo um pouco. Não, mas se é um pouco, você está restringindo, porque senão eu poderia comer muito. Então a gente tem que acabar com a hipocrisia, que é, veja, 100% das vezes, quando dizem assim, nós somos contra dietas restritivas, como low carb, isso, aquilo, dieta paleolítica, não sei o que, tem uma que nunca está na lista. Vegetariana. Sabe qual é? Exato, que é a dieta mais restritiva de todas. Né? Na realidade, ali você está restringindo um grupo imenso de alimentos altamente nutritivos e não processados, naturais, carnes, peixes, frangos, laticínios, ovos. Você está restringindo todos os produtos de origem animal. Essa é, por definição, uma dieta restritiva, mas essa nunca está na lista de exemplos que são dados pelas pessoas que dizem que são contra uma dieta restritiva. Então, dieta restritiva é um termo que significa assim, as dietas que eu não gosto, aquelas pelas quais eu tenho antipatia, eu chamarei de restritiva. Mas as restrições que eu acho bonitas, boas, essas eu vou dizer que não são restritivas. Essas são, sei lá, bom senso.
né? Então vocês veem que são palavras vazias que são instrumentalizadas para, no fundo, falar contra determinada estratégia e a favor de outra. E eu acho isso muito errado, porque o mundo, eu tenho repetido isso sempre, precisa de mais alternativas. Nós temos um problema gigante para resolver. Tá? E aí você dizer que determinadas alternativas estão fora da mesa e usar com isso um argumento falacioso de que elas são restritivas, e aí você apresenta suas alternativas, que obviamente também são restritivas, mas aí você faz de conta que não são, para mim isso é extremamente hipócrita e é uma coisa que simplesmente diminui as opções disponíveis para quem tem problemas que precisam ser resolvidos. A Renata Oliveira perguntou, essa taxa metabólica basal diminuída não seria perda de massa magra? Em parte sim, Renata. Tem estudos que demonstram que pequenos aumentos na quantidade de proteína, então, por exemplo, de 0,8 gramas quilo para 1 grama, 1,2 gramas quilo, já diminuiria a perda de massa magra em quase 50%. Então, parte dessa diminuição da taxa metabólica basal é acreditada a perda de massa magra. Tem um estudo muito interessante que é uma dieta cetogênica muito baixa em caloria. Então são 600 a 800 calorias por dia, tá bom? Só que só de proteína. Eles usavam proteína de alto valor biológico e vegetais de baixo amido. Então seguiram esses pacientes por 4 meses. Foram 20 quilos perdidos em 4 meses, tá? E, nesse estudo, a taxa metabólica basal não diminuiu além do esperado e a massa muscular foi mantida. Então, eu acredito que... Só para deixar bem claro, ela diminuiu, mas ela não diminuiu além do esperado. Além do esperado, exato. Além do esperado, mas a taxa metabólica é a mesma coisa, diminuiu por causa daquele motivo que eu falei, 100 quilos com 80 quilos é esperado que a taxa metabólica basal diminua, mas não foi além do esperado. E aí na própria conclusão do artigo, uma das justificativas que eles dão é essa manutenção da massa muscular após o estudo. Tá? A Isis fez uma pergunta aqui e é assim, isso será respondido num próximo episódio, porque esse assunto é abordado, se não me falha a memória, já no próximo capítulo depois desse. Mas a resposta curtinha, Isis, é que assim, o gosto doce estimula a insulina, mas estimula muito pouco. E o fato é que tem outras coisas que estimulam a insulina, como é o caso das proteínas, e que mesmo assim produzem perda de peso. Então nós estamos numa parte do livro onde eu estou tentando convencer o meu leitor de que a insulina ela é importante, que portanto alimentos que estimulem demais a insulina, como é o caso dos carboidratos, se a gente restringi-los isso favorece. Mas depois eu vou passar alguns capítulos mostrando que essa teoria ela é incompleta e não é só a insulina que importa. E um dos exemplos é justamente esse, que o adoçante pode estimular um pouquinho a insulina e não dificultar o emagrecimento. Solto, e por último, o Maurício falou aqui das expressões de peso-alvo hormonal, peso-alvo hipotalâmico. Hipotalâmico seria a região cerebral que estaria diretamente relacionado a essa questão do seu novo peso-alvo, digamos assim, o seu novo peso normal, né? Essa frase, agradeça por estar no platô que ele menciona, e de fato eu às vezes falo isso porque, pessoal, a maior tendência é as pessoas recuperarem o peso perdido. Então se você emagreceu ali 10, 15% do seu peso e estacionou num platô, agradeça por ele, porque embora, enfim, eu sei que normalmente as pessoas querem perder mais, mas o fato é que se você está no platô, é um sinal que você não está ganhando peso. E isso no contexto após o emagrecimento é muito bom. E aí, Souto, ele faz a seguinte pergunta: vocês acreditam nesses limites naturais e que a insulina faz parte desse controle do set point de peso? E com isso a low carb teria vantagens em longo prazo, mesmo em dietas com relação proteína-energia similares? Eu acho que a insulina faz parte desse set point, eu acho que a leptina faz parte desse set point e acho que tem muita coisa que a gente não entende e que regula esse set point. Set point, pessoal, é aquela história. A pessoa passou alguns anos pesando 100 quilos. Quando essa pessoa faz uma estratégia qualquer para emagrecer e fica com 80, o corpo considera aquilo como menos 20, eu costumo dizer. Ele está querendo voltar para o 100. Se a pessoa voltar a comer, entre aspas, normalmente, ela tende a voltar para aquele peso, para esse set point. Tá?
Eu acho que uma dieta low carb, sobretudo uma low carb com uma relação proteína-energia melhor, como a gente vai ver em capítulos subsequentes, pode colocar a pessoa numa faixa mais baixa de set point. Então, ao invés da gente pensar no set point como 100 quilos, vamos pensar no set point como uma faixa de variação possível, né? E digamos que se você fizer tudo certo, fizer low carb direitinho, atividade física e tal, você vai ali para os 80. E para baixar dos 80, mesmo fazendo tudo certo, você não consegue. O que manter uma insulina baixa pode ajudar, na minha opinião, é que você fique nesse limite inferior da faixa possível. Então essa pessoa que estava com 100 e ficou com 80 com low carb, sem passar fome, comendo comida de verdade, talvez se ela acrescentar uma medicação como um desses injetáveis e fizer uma restrição calórica programada em dieta prescrita pelo Nutri e tal, consiga ficar abaixo disso, mas vai ser com um esforço muito grande acrescentando a medicação. Então, o santo grau, que seria a gente poder realmente mudar o set point. Esse set point da pessoa que era 100, a gente vai agora mexer numa alavanca, num interruptor aqui e botar em 70. E aí o corpo vai trabalhar para manter 70. Eu desconheço que exista alguma forma da gente fazer essa mudança de set point definitiva, né? Então, o que eu vejo uma dieta como a low carb, com uma boa relação proteína e energia, como uma forma de conseguir habitar a parte inferior dessa faixa de oscilação possível. Acho que tem um ponto também que é importante, Maurício, é assim, ó, esses hormônios, eles têm efeitos em diversas regiões do corpo, né? Então a gente está falando aqui, a insulina favorece o acúmulo de gordura, quando a gente pensa no tecido adiposo, mas no hipotálamo, um pouco de insulina também acaba sendo importante para aumentar a saciedade, né? Mas aí entra um outro ponto. Tem pessoas que têm resistência à insulina, não só na periferia, mas também no hipotálamo. A mesma coisa em relação à leptina. Quando foi descoberta a leptina, a ideia era, descobrimos o santo graal. Mas aí foi ver que pessoas com obesidade tinham resistência à leptina, então simplesmente dar mais leptina para essas pessoas não funcionaria. Então, talvez até por isso assim, a discussão dos mecanismos ela acaba sendo muito interessante, ela é muito atraente, mas é extremamente complexo a forma como o peso corporal é regulado, né? E talvez por isso que se a gente ficar preso a um mecanismo somente, a gente tende a incorrer a erros. E aí, novamente, vale a pena reforçar, né? Embora a gente esteja discutindo todos esses mecanismos, uma coisa é irrefutável, que é o quê? Uma pessoa que segue uma dieta low carb, ela tem menos fome e ela come menos. E com isso ela perde peso. Isso é algo irrefutável, não só pela prática clínica lá do Atkins no consultório dele, mas atualmente por causa de diversos estudos científicos. E tudo que a gente está fazendo aqui é tentando justificar, puxa vida, por que isso ocorre, né? O que está por trás, quais são os mecanismos que justificam esse fenômeno. Eu botei para a gente terminar aqui, nós já estamos com 1 hora, tá na hora da gente ir encerrando, um gráfico lá do livro. A propósito, pessoal, eu estou compartilhando a tela só para lembrar que a versão Kindle do livro, ela não precisa ter necessariamente o aparelho Kindle, pode ser visto até no computador. Aqui é o Kindle para computador, pode ser visto no celular, no tablet. Tá? Então, o modelo tradicional, que é aquele que todo mundo conhece, todo mundo afirma e ninguém nunca parou para pensar se existe uma alternativa, é aquele: você come muitas calorias, e isso coloca muito, às vezes, a culpa na pessoa, né? Come porque quer, come porque não se cuida, come porque é guloso. Tá? Isso vai produzir um balanço calórico positivo, mais calorias entram do que saem, o que vai deixar mais combustível metabólico circulando no sangue, e isso vai produzir o acúmulo de gordura. Então, nessa visão, o acúmulo de gordura é um fenômeno passivo que se acumula no tecido adiposo só porque tem mais combustíveis circulando no sangue, e a causa é porque você comeu demais. Tá? E o modelo carboidrato-insulina, ele tenta subverter isso um pouco, tá? Pensando assim: o excesso de carboidratos, sobretudo os refinados e açúcar, eles vão produzir um aumento da insulina, mais precisamente um aumento da relação insulina-glucagon. A gente não vai ter tempo de entrar em detalhes nisso, mas parece que essa relação é muito importante. A gente vai tocar nesse assunto depois quando a gente falar sobre a questão da proteína.
Tá? Então, existem dois hormônios, a insulina e o glucagon. Normalmente, quando a insulina está alta, o glucagon está mais baixo. Então, essa relação, o aumento disso, que é provocado, sobretudo, pela glicose que você come, vai produzir um acúmulo de gordura. Porque a gente já viu em capítulos anteriores que insulina alta favorece o acúmulo de gordura. Bom, quando eu acumulo gordura, eu tenho menos combustíveis circulantes para o resto das coisas no corpo, tá certo? Ó, os nutrientes estão lá, a insulina está lá em cima, a insulina faz com que esses nutrientes entrem para dentro do tecido adiposo e tenham dificuldade de sair. Bom, agora eu tenho menos combustível circulando. Aí eu fico o quê? Com fome. E aí eu faço o balanço calórico positivo, eu acabo comendo mais. Tá? Então é muito interessante porque as duas hipóteses elas são explicações para o mesmo fenômeno. Você está vendo que a pessoa está comendo mais e ela está engordando. Mas na primeira, o comer a mais é a causa. E na segunda, o comer a mais é compensatório. A pessoa está comendo a mais, por quê? Porque a energia que o corpo dela precisa não está disponível. Não está disponível por quê? Porque existe uma relação insulina-glucagon, existe uma relação hormonal que favorece o armazenamento das calorias que ela consumiu. Tá, mas e aí? O fígado, os músculos, o cérebro precisam de energia, e essa energia está lá armazenada no tecido adiposo e não consegue ser usada, e aí vem a fome que gera o balanço calórico positivo. Quem olha de fora vê pessoas comendo mais e ganhando peso, mas os motivos, recuperando lá o primeiro capítulo do livro, onde tinha aquela senhora que estava aumentando de peso, mas é porque ela tinha um tumor que estava crescendo dentro dela, né? Sim, ela obviamente acabava tendo que comer mais, porque o tumor estava usando os nutrientes dela para o próprio crescimento do tumor. Mas isso acontece numa grávida também, em que o feto está extraindo através da placenta nutrientes da mãe, e a mãe vai ficar com mais fome por causa disso, né? Tem estudos que quantificaram isso, o custo metabólico da gravidez é da ordem de 200 calorias a mais por dia. E não é assim a pessoa, assim, eu estou comendo 200 calorias a mais, então vou ficar grávida. Não, você fica grávida, essas calorias são roubadas do seu corpo pelo feto através da placenta, e aí a fome aumenta em quanto? Em 200 calorias. Então existem precedentes para outras situações em que a gente come a mais por uma questão compensatória, que o comer a mais não é uma causa. E a teoria carboidrato-insulina simplesmente postula que aquilo que você come pode estar determinando o quanto você vai comer através desse mecanismo. Muito bom, Souto. Terminando aqui, só agradecendo a todos os membros. Então, lembrando que esse capítulo foi gravado, né, com a participação exclusiva dos membros do blog Ciência Low Carb. Então, muito obrigado pela participação. E aí, Souto, vou terminar com uma frase do livro, né? Então, diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, tanto do ponto de vista histórico quanto das evidências científicas, o livro termina o capítulo assim: em outras palavras, esse modelo carboidrato-insulina está comprovado. Será mesmo? E aí fica essa dúvida no ar, que é o tema dos próximos capítulos. Isso aí, como faz as novelas, cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos ela não está absolutamente comprovada, e existem alguns estudos que lançam dúvida sobre essa interpretação. No fundo, o que eu quero, sugerindo para as pessoas isso aqui e depois mostrando situações em que isso aqui não é verdade, é que as pessoas simplesmente entendam que é necessário questionar o dogma de que simplesmente o problema é que as pessoas comem demais, porque se comem mesmo, não estão nem aí e por isso ganham peso. A coisa não é tão simples. Rodrigo, muito obrigado pela tua ajuda aí, por cumprir esse papel na gente fazer esse bate-papo toda semana. Obrigado, Souto, pelo convite. Obrigado, pessoal. Um bom feriado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.